Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, na briga pelo G6 do Brasileirão e principalmente na finalíssima da Copa do Brasil em busca do pentacampeonato. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa, Sidney Júnior e Luciano Batista, e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Você acessa sua conta no Twitter, então coloca no meio, no final do seu recado, no início, não importa a ordem, hashtag RádioGDG, vai subir sua opinião aqui pra gente e você ajuda a fazer esse debate que é feito sempre de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente é pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui o postzinho anunciando a rádio de hoje, a participação especial do Klaus Câmara, já está aqui com a gente, diretor de futebol do Cruzeiro, para falar um pouquinho desse momento da temporada, claro, do planejamento do Cruzeiro também. Foi uma conversa muito bacana que a gente quer ter aqui hoje, e você, amigo ouvinte, é parte fundamental para isso tudo acontecer. Eu vou começar o programa então já passando a palavra para o Klaus, deixando meu boa noite e agradecendo, Klaus, por aceitar o nosso convite, né, para participar do programa. É sempre um prazer quando a gente recebe aqui um membro da diretoria, da comissão técnica, do departamento de futebol, para poder conversar com a gente, né? O ouvinte também já está ao longo do dia manifestando aí as suas questões, querendo te ouvir falar, né? Claro que as pessoas muitas vezes pensam que a função do diretor de futebol fica atrelada a janelas de transferência e que num momento como esse, né, a situação poderia ser um pouco mais tranquila. Então eu vou pedir, Klaus, para você se apresentar para a nossa audiência também, deixar o seu boa noite e explicar um pouquinho, né, dessa função do diretor de futebol dentro de um clube de futebol e, claro, né, como está o trabalho no Cruzeiro, a preparação para essa semana decisiva de Copa do Brasil. Boa noite, Klaus. Muito boa noite, satisfação e prazer é todo meu de poder estar aqui participando. Boa noite a todos os ouvintes aí do Guerreiro dos Gramados. E claro que é sempre um momento único e especial poder apresentar de alguma forma, né, todo o trabalho que é desenvolvido, tudo aquilo que vimos fazendo à frente do Cruzeiro e poder esclarecer também as dúvidas aí dos ouvintes. E é sempre um prazer estar falando com o torcedor do Cruzeiro, seja a circunstância que for. É isso, Klaus, agradeço então mais uma vez a participação e vamos começar a nossa conversa. A gente tem aqui, por exemplo, o Simon Henrique, nosso parceiro de Guerreiro dos Gramados, estava destacando, por exemplo, né, a participação, a conversa que houve já também do Klaus com os blogs, os portais do Cruzeiro no Media Day realizado na Toca da Raposa, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, Klaus, de como é pensada, por exemplo, nessa estrutura do futebol, a aproximação da diretoria, dos próprios jogadores, eventualmente também, com o torcedor, né? A gente nota que o Cruzeiro tem ampliado esse tipo de iniciativa nos últimos tempos, seja pelo Media Day, né, seja, né, pelas ações junto ao sócio do torcedor, a própria questão da comercialização dos ingressos para a final da Copa do Brasil, priorizando, né, por exemplo, a aquisição de bilhetes pelo sócio torcedor, o que está ajudando agora nesse momento também a alavancar o programa. Acredito eu, Klaus, queria te ouvir um pouco sobre isso também, que trabalhar essa parceria, né, dentro do futebol, entre clubes, jogadores, comissão técnica, departamento de futebol e a torcida é um aspecto fundamental, né, no futebol dos dias de hoje, não é não? Não, sem sombra de dúvidas, né? O torcedor é o bem mais valioso de qualquer instituição de futebol, seja ela qual for e seja ela de que país ela tiver inserida. A torcida é o maior patrimônio que pode existir para um clube de futebol. E diante da sociedade na qual vivemos, né, diante da revolução na era digital, diante dos acessos que hoje são inerentes a todos nós, é muito importante ter essa aproximação, esse contato direto e estreitar ainda mais a distância e o relacionamento com o torcedor. Então, dentre todas essas ações citadas por você, existe também
um planejamento futuro para que se tenha um diretor, né, específico para relacionamento com a torcida, um diretor de torcida, para que ações como a gente fez no Media Day, que foi ações, né, entre as pioneiras no Brasil, para que realmente todos aqueles que tenham a curiosidade, ou que tenham acesso, ou que divulgam, né, o dia a dia do futebol, tenham uma percepção clara de como é o funcionamento dos profissionais que estão inerentes num clube de futebol e trabalhando para aquele objetivo que é comum, né, que é aquilo que une quase 9 milhões de torcedores, é realmente a paixão, o profissionalismo, a transparência, o amor pelo clube. Tudo isso é muito importante que tenha o máximo possível de transparência e de esclarecimentos. Então essa relação com o torcedor, ela realmente é muito importante e a gente pretende promover ainda ações mais efetivas para que o torcedor tenha conhecimento de tudo aquilo que envolve o seu clube do coração. Eu acho que também passa um pouco por essa relação, que hoje, né, os clubes têm a questão do sócio-torcedor, tem essa dimensão muito importante, né, em função das receitas do futebol, principalmente, né, que cada vez mais são alavancadas por iniciativas ligadas ao torcedor, e é muito bacana. O Klaus já participou, portanto, do Media Day, e hoje aqui com a gente também, conversando. A Débora está deixando um recado aqui também, já pedindo para a gente registrar o respeito que ela tem por você, dizendo que todas as vezes que você aparece nas entrevistas é sempre sereno e lúcido. Eu também tenho, né, a mesma impressão. Acho que a gente fica muito satisfeito de poder ter esse momento aqui. E quero passar a palavra agora para o Pedro Paraíso, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, que vai estar aqui ao longo dessa entrevista e dessa conversa também. Quero deixar primeiro para você, Pedro, boa noite, abrir espaço para você saudar a nossa audiência e sua primeira participação aí junto ao Klaus. Boa noite, Pedro. Boa noite, João, boa noite ao Klaus, ao Sidney Júnior na produção, boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Guerreiro dos Gramados. E eu gostaria de agradecer também ao Klaus, né, pela participação, por estar aqui nesse espaço de torcedor para torcedor. E queria perguntar para ele, porque assim, planejamento em um time de futebol é algo bastante minucioso, são muitos detalhes a serem levados em conta e tem muita gente envolvida numa mesma situação, entendeu? Por exemplo, existem jogadores que o próprio treinador quer apostar, mas a diretoria de futebol às vezes não quer pelo histórico do atleta, ou às vezes a própria diretoria de futebol acha que há um bom negócio a ser feito, mas o treinador não gosta muito do estilo do jogador, de trabalhar com o jogador. Às vezes até ele não se encaixa ao padrão tático que o treinador precisa, né, para o time, que ele planeja para o time. Queria saber do Klaus como foi esse planejamento com o Mano, ou como tem sido, porque assim, é claro que 2018 para o Cruzeiro pode ainda não ter começado o planejamento devido a essa série de decisões que o Cruzeiro tem pela frente, porque pode definir uma participação na Taça Libertadores. Mas como foi o trabalho para montar o elenco desse ano? Se foi tudo bem conversado, tudo bem planejado, alinhado com os objetivos do treinador e do clube? E se já acontece algum trabalho assim, planejando essa possível Taça Libertadores em 2018? Boa noite, Pedro. Satisfação falar com você, com todos os amigos aí do Guerreiro dos Gramados. Queria, antes de responder a sua pergunta aí, salientar a ponderação realizada pela Débora, reforçada aí pelo João, sobre questão da serenidade, agradecer, né, pela postura e reconhecimento. Na verdade, isso que a gente espera muito, né, porque nós que estamos à frente do trabalho, né, que somos cabeça ali no departamento tão importante, que é o departamento de futebol, né, que determina muita coisa, nós vivemos com muitas situações que demandam de paixão, de emoção, e saber separar e ter esse equilíbrio é necessário para que a gente tenha as melhores decisões em prol do Cruzeiro, para colocar o Cruzeiro onde é o lugar dele. 3 grandes clubes no Brasil nunca jogaram uma segunda divisão, né, que é o Cruzeiro, o Flamengo e o Santos. O São Paulo já teve, né, muitos colocam São Paulo, mas São Paulo já jogou uma segunda divisão estadual, enfim. Então a gente tem um orgulho muito grande de representar um gigante do futebol brasileiro, e
E muitas das vezes as pessoas às vezes confundem, né, o fato de poder estar numa entrevista, por exemplo, demonstrando esse equilíbrio e achar que nos bastidores a gente não realiza as ações que tem que ser realizadas. Então isso é importante ter essa percepção de vocês, fico feliz com isso e podem ter certeza que estamos trabalhando muito com todas as nossas forças e competências que temos internamente, com todos os profissionais que estão envolvidos, para conseguir esse pentacampeonato da Copa do Brasil aí, que é o que todos nós esperamos, né? E respondendo a sua pergunta aí, Pedro, com relação a planejamento, é importante diferenciar dois planejamentos que são chave, né? O planejamento do futebol e existe também um planejamento que é institucional. É claro que o futebol ele está inerente ao planejamento da instituição, mas naquilo que compete ao nosso trabalho lá, o planejamento do futebol, ele geralmente é realizado para a temporada, né? É difícil a gente ter um planejamento que transcende 2, 3 temporadas. Eu costumo dizer que treinadores e diretores de futebol no Brasil são as pessoas mais capacitadas por gerenciar, confeccionar plantéis a cada temporada que passa, porque é o país onde mais exporta atletas, há uma troca constante de jogadores, a necessidade de comercialização, e os grandes clubes do mundo sempre mantêm a sua estrutura, a sua base, né, e de grandes jogadores, e tendo que realizar apenas contratações pontuais. Nós aqui no Brasil não, nós precisamos estar fazendo montagens de elenco a cada temporada, é uma reengenharia nova. Então realmente demanda de muita habilidade e aí a nossa forma de trabalhar, né, com bastante critério, sabendo aquilo que realmente a gente precisa para a gente também não se perder. Então no planejamento do futebol, que é o planejamento da temporada, nós pensamos em ter uma equipe no padrão que demanda o Cruzeiro, naquilo que o torcedor e a sua história está acostumada, né, de ter uma equipe capaz de brigar por todas as competições que vai disputar. E isso, com exceção da Sul-Americana, que fomos eliminados na primeira fase, todas as competições em que participamos e que estamos participando, nós temos conseguido demonstrar o nosso valor, o nosso potencial como elenco e como trabalho. E é claro que o planejamento ele tem que ser em comum acordo com o treinador, com o presidente, com a realidade financeira que nós temos, para a gente poder ser criativo acima de tudo, né? Não necessariamente precisa de ter a receita, por exemplo, do Palmeiras, a receita que o Flamengo e outras equipes do futebol brasileiro têm para investir na montagem do elenco. Então, desde o início nós pegamos, claro que uma dificuldade de investimento, mas ao mesmo tempo com relacionamento, com criatividade, que são ferramentas fundamentais, né, para o gestor e para o comando do futebol, para a montagem de um elenco forte, competitivo e o trabalho também. Eu acredito muito no trabalho do dia a dia, na competência dos profissionais que lá estão, na grandeza, no peso da nossa camisa, na infraestrutura, na gestão do ambiente mesmo. Tudo isso são fatores que são determinantes para poder a gente alcançar. Então, estamos muito confiantes, sabemos que montamos um elenco extremamente competitivo. No planejamento nosso do futebol era para realmente chegar em todas as competições e levar um título. Então, a gente tem alcançado isso até então. Esperamos aí na final da Copa do Brasil realizar nosso grande objetivo e fazer o Cruzeiro voltar para o lugar que nunca deveria ter saído, estar numa Libertadores a cada ano de forma constante e regular, ter elencos extremamente competitivos com jogadores que representam bem, né, aquilo que a história do Cruzeiro nos diz e nos apresenta. E dentro do planejamento institucional, aí compete realmente ao presidente, à diretoria, às outras diretorias, né, que estão inerentes aos departamentos que existem dentro do Cruzeiro. Temos uma eleição, né, dentro do clube, então um novo mandato está por vir. E
E pensando no planejamento futebol de futuro, a gente consegue ter ainda um médio e longo prazo, que foi o que nós fizemos, independente de quem estiver nos próximos anos, na direção e no comando do Cruzeiro. A única coisa que nós temos certeza é que vamos deixar um elenco extremamente competitivo, com contratações e renovações que foram realizadas recentemente. Me parece sim que o planejamento caminha nesse sentido, né? Eu até daqui a pouco vou tratar também de uma questão ligada ao planejamento, que já foi comentada pelo Bruno Vicentinho em entrevista, né, pra gente poder conversar. Mas antes, o Pablito tá pedindo pra te perguntar aqui, Klaus, já vem besteira, né? Se você já foi jogador e quantos gols você fez como profissional. Eu vou pegar a brincadeira dele aqui pra dizer, por exemplo, da importância do Tinga, né? E queria que você dissesse um pouco também de como essa integração, né, de ex-jogadores como o Tinga, que está propriamente no departamento de futebol, mas não só o Tinga, ex-ídolos, participando de preleção, de atividades no clube, né, o Raul sempre atuando, por exemplo, junto às atividades do sócio-torcedor, vira e mexe a gente vê também um ou outro convidado para falar com os jogadores junto ao vestiário. Como é que essa integração, né, para um diretor que é profissional, né, e junto a essa galera que está ligada efetivamente ao futebol, que jogou, né, e que posteriormente aí resolveu também seguir carreira executiva? Bom, primeiro respondendo ao meu amigo Pablito aí, deixando um abraço para ele. Ele está fazendo essa pergunta de propósito, porque ele sabe que o meu histórico como atleta é um histórico muito vasto de gols. Eu tenho um gol na minha carreira só para poder contar a história, só para isso que ele serviu. Um gol que eu joguei um ano profissional também, talvez como muitos, né, que são torcedores, não conseguem entender como que o futebol não aproveitou o meu talento. Tentei ser jogador de futebol, mas eu consegui. Fui profissional um ano, joguei na base do Cruzeiro, joguei futebol de salão aqui em Belo Horizonte, enfim. Mas acabei indo estudar e para o campo da gestão mesmo. Mas com relação ao Tinga, né, o que um diretor pensa com relação a isso é muito conceitual, né, isso é da cabeça de cada profissional. Em relação ao conceito do Klaus, para esse tipo de tabelinha que vem sendo realizada entre eu e o Tinga, eu acho que é determinante para o departamento de futebol. Eu vejo como sendo um cenário extremamente exemplo que deveria ser seguido para todos os clubes hoje no Brasil. O Tinga é muito mais do que apenas um grande atleta, né, e um grande nome reconhecido como todos têm. Quem está com ele no dia a dia sabe do valor que ele traz no nosso dia a dia. É uma figura muito inteligente, um cara com muito interesse, muito dedicado, que tem sempre os questionamentos, as dúvidas, que querendo aprender, querendo crescer na função, e agrega muito pelo seu conhecimento prático, que transcende qualquer conhecimento científico, né? Tem somado demais para mim, aprendo muito com ele. Ele fala que aprende comigo, eu estou aprendendo com ele, enfim. Eu vejo a importância do ex-atleta de uma forma muito grande hoje no futebol, e acabo tendo a convicção de que é imprescindível hoje para o departamento de futebol. O ex-atleta, ele tem, né, uma experiência prática muito grande, muito rica, que acaba acrescentando muito. E a nossa história, a história do futebol brasileiro, ela é muito rica, né? Existem profissionais que sempre foram muito importantes, né? Os ex-atletas sempre foram muito importantes. Então, a gente vê hoje a quantidade de ex-jogadores buscando conhecimento, capacitação, se especializando, buscando uma formação para poder atuar com mais competência no futebol, que é o que acontece nos grandes centros do mundo. E isso nos traz uma esperança muito grande, né, para um cenário otimista que começa a se apresentar. E me sinto um privilegiado, cara, de poder ter essas pessoas, né, como você citou o Raul, o Tinga. Na base nós temos o Careca, o Célio Lúcio, o Ronaldinho, o Gilmar, enfim. Tem sido muito positivo no nosso dia a dia lá com o futebol, a gente poder ter essa relação. Sem sombra de dúvida, Klaus, né? A gente percebe, né, nesse tipo de iniciativa
o quanto o clube ganha, né, quando ele faz esse tipo de integração. E a gente vê que o Cruzeiro teve que vivenciar, né, no mandato do Gilvan, especialmente no segundo mandato, um processo de reconstrução do departamento de futebol que atinge hoje esse nível que a gente está falando. Agora, eu estava comentando, né, na formulação dessa pergunta ainda, um posicionamento do Bruno Vicentini numa entrevista recente que ele deu ao Vinícius Dias no blog, né, Toque de Letra, em que ele foi ponderado, né, foi perguntado em relação às perspectivas futuras para o Cruzeiro, né? A gente já falou aqui, por exemplo, que é ano de eleição, isso impacta, né, na sequência de projetos, de planejamento, né, na eventual vitória de uma chapa ou de outra. Mas uma coisa que o Bruno pôde responder, que eu acho que é legal que você possa falar também, Klaus, é sobre as perspectivas sobre o elenco. Né, salvo engano, o Cruzeiro tem, né, jogadores do elenco profissional, todos permanecem com o contrato em vigor após o dia 31 de dezembro, a exceção seria o Hudson, né, que está emprestado pelo São Paulo. Mas aí eu queria te ouvir um pouco sobre duas questões, né, dentro de uma avaliação desse elenco. Primeiro, o quão você considera qualificado o elenco que o Cruzeiro tem à disposição hoje, né, para a sequência de um projeto de médio prazo, e numa eventual projeção para a próxima temporada, né, quais seriam as principais carências aí, as necessidades, né, da próxima diretoria de futebol, você permanecendo ou não, enfim, né, quais seriam aí os caminhos, as necessidades que esse elenco teria hoje, né, para ser reforçado e se tornar ainda mais competitivo, Klaus? Bom, com relação a 31 de dezembro, o nosso trabalho foi realmente muito focado e direcionado em permanecer o Cruzeiro com um elenco competitivo, podendo disputar uma Libertadores, podendo conquistar uma Libertadores, um brasileiro em 2018, independente de estarmos ou não ainda representando o Cruzeiro. Eu acho que essa é uma missão que compete a nós. Se estamos trabalhando para a instituição, nós temos que imaginar que somos eternos, né? Com a premissa de que somos eternos e não pensando só no tempo em que estamos ali. Então a gente concentrou realmente no objetivo de manter um elenco de qualidade como é esse nosso elenco. Eu acho que todos os especialistas do futebol brasileiro têm um discurso linear quanto a isso, ninguém questiona a qualidade do nosso elenco, então isso nos traz uma satisfação muito grande, porque o Cruzeiro foi questionado, né, recentemente, nos últimos anos, e conseguimos montar, com as condições que tínhamos, um elenco para poder disputar qualquer competição na qual o Cruzeiro esteja presente. E no dia 31 de dezembro, independente da eleição, a chapa que for a vencedora tem a condição de, mesmo sendo o único atleta que é o Hudson, também decidir e definir pela opção que há no contrato de permanecer ou não com ele. Então, todos os outros atletas se mantêm para a próxima temporada. A renovação que fizemos com grandes jogadores, né, extremamente importantes para o processo do Cruzeiro, e que são figuras que representam muito no dia a dia, no grupo, que são lideranças, que têm experiência, que têm uma vivência, uma identidade muito grande dentro do clube, com a camisa do clube, e que para as próximas competições serão importantes estarem com um contrato renovado, né, como o Robinho, o Henrique, o Manuel, o Rafael goleiro, enfim. Temos um elenco que temos a convicção que vai representar e muito bem o Cruzeiro ainda na próxima temporada. Em relação a carências, eu sinceramente, diante da infelicidade, né, e aí uma questão de infelicidade mesmo que tivemos, né, perdendo jogadores por lesões em alguns momentos cruciais, e ainda temos jogadores importantes, né, para poder voltar de lesões, no caso de Dedé, Manuel, o Galhardo, que já vem treinando, que é uma contratação recente, um jogador com potencial muito grande, que tem a cara do Cruzeiro, o DNA do Cruzeiro, as características que o torcedor gosta. Temos o Cabral para retornar para a equipe também, o Judivan, que é um atleta com potencial muito grande, né, e que vem com essa infelicidade recente, em alguns anos atrás, que sofreu uma lesão, e que também está trabalhando para voltar.
Então, sinceramente, vemos, como eu citei, né, se necessário for, pelas circunstâncias que envolvem o futebol brasileiro, de comercialização de jogador, né, de venda de atletas, propostas que viemos a receber, aí sim buscar as reposições que são necessárias, mas dentro já de critérios e análise de mercado que vimos tendo para repor a altura e para o Cruzeiro não deixar com que o nível caia. A temporada 2017 ela teve essa característica, né, das lesões marcando um pouco a temporada. O Bruno, nessa entrevista, ele acabou ponderando, por exemplo, que ele entende que esse elenco talvez precise de 2 peças, né, mais diferenciadas, etc., para ganhar um maior corpo. Né, acho que a leitura que o Klaus fala, por exemplo, da chegada do Galhardo, outra, ela vai nesse sentido, né? O Cruzeiro tem hoje um elenco montadinho, com jogadores para todas as funções. Talvez tenha chegado no meio do ano com algumas janelas ainda, mas a chegada do Digão, a chegada do Sassá e a chegada do Galhardo, para mim, pelo menos, preenchem esses, e que aí uma avaliação nesse sentido de contratações pontuais, como foram as do meio do ano, né, poderiam qualificar esse elenco. Né, acho que eu concordo um pouco com isso, sim, Klaus. Acho que, né, os contratos, né, mais estendidos que o Cruzeiro tem agora, né, eles permitem à próxima diretoria, né, sendo a situação, sendo a oposição, manusear com um pouco mais de tranquilidade em relação ao que a gente viu nos últimos anos. Né? O Rafa Pena está falando aqui sobre como promover o planejamento para 2018, quando quem irá gerir o departamento de futebol ainda não se definiu. O Paulo Santos está deixando boa noite, perguntando como estão os contratos dos jogadores que estão em destaque, o Alisson, o Arrascaeta, o Murilo, o Romero, tem que aumentar a multa desses jogadores também. A gente conversou um pouco sobre isso, né? E acho que é interessante notar que, né, acho que a gente consegue perceber, quando tem o diálogo, via Media Day, hoje também na conversa, que há um caminho sendo traçado no Cruzeiro, né? Eu vou então seguir agora, Klaus, agradecendo você pela participação, né, por engrandecer o nosso programa, né, o nosso debate. A gente combinou aqui um tempinho, né, para sua participação, já estamos até esticando uns minutinhos, mas acho que é legal também, importante, para que o torcedor possa conhecer um pouco mais num debate em que ele venha, né, feito por um torcedor também, que partilha dessas preocupações, que partilha, né, do cuidado com o clube, do querer bem ao clube, né? Claro que a função da imprensa oficial, etc., ela tem outras particularidades. Aqui no Guerreiro dos Gramados a gente sempre procurou dar essa voz ao torcedor, né, e dentro do planejamento. Eu queria então agradecer mais uma vez você pela gentileza de aceitar o nosso convite, né, e principalmente, né, pedir para você nessa despedida fazer mais uma convocatória, né, sobre a importância dessa decisão. É claro, ingressos aí sendo vendidos, né, com muita facilidade, o torcedor buscando, né, estar presente nessa final, mas nessa convocatória também ser uma convocatória de espírito, né, mostrando um pouco de como o Cruzeiro internamente está se preparando para essa decisão, a essa busca pelo pentacampeonato. O torcedor do Cruzeiro se acostumou como o maior campeão da Copa do Brasil, essa disputa particular com o Grêmio, né, o desafio agora é duplo, empatar com o Grêmio e não deixar o Flamengo chegar. Então, a final muito importante para a torcida do Cruzeiro. A gente vai estar certamente ligado aí já nesse dia 7, né, vibrando no Maracanã, depois no Mineirão, se Deus quiser, numa noite de festa. Obrigado, Klaus, mais uma vez pela sua participação. Abro espaço para sua despedida e seu boa noite. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, a participação aí no programa. É sempre muito importante, né, poder trazer o lado, né, que vive a diretoria de futebol, o departamento de futebol, que, como foi citado no início da entrevista, às vezes é vista só como contratações e demissões de jogadores, né? E, na verdade, ela contempla uma série de fatores e de variáveis aí que envolvem o dia a dia do departamento de futebol como um todo. Todas as áreas de atuações que tem hoje no futebol é responsável pela direção do futebol. Então, é muito importante esse espaço. Eu que agradeço por poder estar aqui mais uma vez. E com relação ao torcedor do Cruzeiro, né? O torcedor do Cruzeiro sempre fez a sua parte, o torcedor do Cruzeiro sempre esteve presente. Eu costumo dizer que a principal contratação de 2017 é a nossa torcida, é a torcida sempre presente, incentivando, com todo apoio que é necessário para que a equipe se sinta confiante para uma final como essa. Então, convocar o torcedor do Cruzeiro, vibre, cante, coloque o coração
na boca, porque podem ter certeza que os jogadores vão estar com o coração lá na pontinha da chuteira. Nós profissionais estamos trabalhando com muita garra, com muita dedicação, com muita vontade de poder voltar a trazer para o Cruzeiro aquilo que está no seu DNA, aquilo que o Cruzeiro está acostumado, que é levantar taças e taças importantes, e poder de novo, né, estar numa Libertadores, né, num clube também que precisa voltar a ganhar uma Libertadores. Então nosso pensamento é um pensamento grande, é um pensamento de exigência realmente de alto nível, que é o que compete ao Cruzeiro. Então, torcedor, faça a sua parte, que no que depender de nós, a gente vai se dedicar ao máximo e já estamos nos empenhando ao máximo para poder ser campeão. E se Deus quiser, no dia 27, todos juntos, vamos poder estar comemorando. É isso, Klaus. Obrigado mais uma vez. Boa noite. E a gente segue aqui o nosso programa, né, passando também pelas enquetes, né? A gente não anunciou as enquetes ainda para poder aproveitar um pouquinho mais a presença do Klaus aqui, mas tem 7 enquetes abertas para você participar hoje. Boa noite, Klaus. A gente agradece mais uma vez. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Grêmio pela Copa da Primeira Liga? 51% dando nota 7. O Cruzeiro que venceu o Grêmio pelas quartas de final da Primeira Liga na quarta-feira, 2-0, mas acabou derrotado pelo Londrina na semifinal, né, 2-2 no tempo normal e 3-1, né, para o Londrina nos pênaltis. Um desempenho muito ruim do Cruzeiro na cobrança dos pênaltis, mais uma vez, né, já havia acontecido também contra o Nacional na Sul-Americana. Que nota você dá para o Cruzeiro no primeiro tempo contra o Londrina? Nota 7, 44%. Para o segundo tempo, 55%, nota 0. Momento em que o Cruzeiro deixa a classificação escapar depois de abrir 2-0 no placar. Você valorizou a Copa da Primeira Liga? Em nenhum momento o torcedor está dizendo, em 51% está dizendo que nunca valorizou a competição. Ela tem sérios problemas, é claro. A própria diretoria em alguns momentos anunciou a importância de ter pelo menos o título da Primeira Liga nessa temporada. O Cruzeiro teve uma semana com um time alternativo, né, em função da prioridade e evidente para a Copa do Brasil. A Primeira Liga leva do nada até lugar nenhum. Infelizmente a competição ainda não se viabilizou nesse sentido para ser interessante, mas a gente, claro, fica com o coração aí doendo sempre que vê o Cruzeiro, né, passar por uma eliminação, ser derrotado. Você aprovou as interações do perfil do Cruzeiro com o Flamengo? 77% dizendo que sim. Você aprovou o planejamento de vendas de ingresso para a final no Rio de Janeiro? 70% dizendo que sim. E o esquema para o Mineirão? 71% dizendo que sim. A torcida destacando aí, então, também a sua satisfação com os anúncios, né, ou com a modalidade, né, de vendas utilizada pelo clube para final da Copa do Brasil, seja para garantir a presença da torcida, né, no Rio de Janeiro, e assim, foi uma modalidade bastante interessante. Eu não me lembro de uma iniciativa assim no futebol brasileiro. É até provável que tenha tido algo parecido, né, mas do clube alocar os ingressos e destinar os ingressos para os sócios torcedores, né, que estão prioridade aí. A gente sabe também da participação das torcidas organizadas, né, isso é comum no futebol brasileiro, mas também o sócio torcedor, né, valorizado tanto no jogo do Maracanã quanto no jogo do Mineirão, né, o programa de sócio recuperando alguns sócios nesse momento. Acho que o torcedor percebe também nesse momento a importância de se associar, né, porque é assim que você garante a sua presença na decisão, né. Eu estou tranquilo, né, sou sócio torcedor, né, e estou tranquilo de que vou estar presente no Mineirão, né, no próximo dia 27, né, por isso é uma das razões, claro, além de poder auxiliar o clube, né, que a gente se associa. A gente vai ouvir agora a Aline Reis, nossa correspondente do vôlei, né, falando sobre a última vitória do Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro que está invicto no Campeonato Mineiro, 3 jogos, 3 vitórias, perdeu os primeiros sets, é verdade, para o Montes Claros, acabou perdendo 1 ponto, 3-2, então são 2 pontos para o Sada Cruzeiro, 1 ponto para o Montes Claros, tendo estreia, né, do Uriarte como levantador, nessa sequência de 3 jogos, aí se firmando com o time ainda buscando um padrão, mas seguindo aí bastante qualificado e com 3 vitórias até aqui. A Aline vai contar um pouquinho mais dessa história pra gente, vamos lá ouvir. Boa noite, Aline. Guerreiros em debate. E foi de virada que a equipe celeste venceu mais uma partida do Campeonato Mineiro. A vítima da vez foi a equipe de Montes Claros, que viu a Raposa buscar a virada e vencer o duelo por 3-2.
parciais de 23-25, 25-19, 25-20, 23-25 e 15-8. O jogo, que aconteceu no último sábado no norte de Minas, marcou a terceira vitória do Sada Cruzeiro, que segue líder e invicto na competição. O cubano Leal, além de ser o maior pontuador do jogo com 22 acertos, foi eleito o melhor jogador da partida. O próximo desafio da equipe celeste será contra o Juiz de Fora, na próxima quinta-feira, no feriado de 7 de setembro, às 17 horas no Riachão. Os ingressos, que custam R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia, podem ser comprados pela internet em centraldoseventos.com.br e nos pontos físicos listados no site do clube. Aline Reis para o Guerreiros em Debate da Rádio GDG. Guerreiros em Debate. Isso aí, obrigado Aline pela participação. A gente destaca então, além do Sada Cruzeiro, no vôlei, conseguindo mais uma vez os excelentes resultados. Preparação para os confrontos da semana contra o JF Vôlei, o primeiro duelo no ginásio do Riacho, o segundo duelo em Sete Lagoas, opção do JF Vôlei, e para o pessoal de Sete Lagoas poder curtir também o Sada Cruzeiro. Mas a gente vai dar destaque também a outros resultados do Cruzeiro pela semana. A equipe infantil participou da Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15, organizada pelo Zico no Rio de Janeiro. Foi uma campanha modesta, O Cruzeiro estreou com derrota para o Vasco por 1-0, venceu o São Carlos por 3-1 e depois venceu o Kashima Norte do Japão por 1-0. Nas quartas de final, o Cruzeiro acabou derrotado pelo Grêmio, que terminou com o título por 4-0. Então o Cruzeiro teve uma participação limitada aí no torneio infantil, O Cruzeiro que inclusive estava priorizando ali um pouco o Campeonato Mineiro, teve jogo remarcado e vai enfrentar a MDH nessa terça-feira, pela competição. O Cruzeiro é líder do hexagonal final infantil, do Campeonato Mineiro. A equipe juvenil também enfrenta a MDH nessa terça-feira, consolidando aí também a sua participação no Campeonato Mineiro. As duas equipes jogam na Toca da Raposa no sábado, assim como a equipe Sub-20 do Cruzeiro, que empatou com o Fluminense por 1-1 na última semana e que enfrenta agora novamente o Fluminense, dessa vez em Sete Lagoas, no dia 6 às 15 horas, A gente vai ter esse jogo então na quarta-feira, às 15 horas, Cruzeiro e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro liderando o grupo, semifinal da competição, buscando aí uma vaga na grande decisão. Além disso, Cruzeiro no futebol americano, o Sada Cruzeiro enfrenta o Corinthians em São Paulo nesse final de semana, A gente tem um duelo às 10 horas da manhã, o Sada Cruzeiro invicto no futebol americano, buscando consolidar também a sua liderança no Brasil futebol americano. Pedro, tá de volta aqui, tá me escutando mais uma vez, podendo participar também, mas eu queria que você também fizesse uma avaliação aí desse momento, da importância dessa conversa e falasse um pouco de Cruzeiro e Flamengo. Quais as suas perspectivas para o duelo dessa quinta-feira, Pedro? Então, João, Cruzeiro e Flamengo é um duelo, como a própria campanha, criada pelos clubes, é uma final de time grande. É uma final completamente... É uma incógnita completa, na verdade, porque são duas grandes equipes com desempenhos ao longo do ano que chegam a ser semelhantes. Uma certa inconstância. O Flamengo teve a troca de treinador, o Cruzeiro manteve o Mano Menezes. Passou por uns momentos ruins também o Flamengo, assim como o Cruzeiro passou por um período, quase 30 dias assim, no meio do ano, que foram que quase determinaram uma queda do Mano Menezes. A torcida chegou a pedir, mas a diretoria manteve e tudo, e provou que a decisão foi a correta. E são equipes que se assemelham em um aspecto. Elas têm jogadores que podem fazer diferença num momento de decisão. O Flamengo tem grandes jogadores que crescem nessas horas, assim como o Cruzeiro também tem esse ano. São duas equipes muito cascudas. É bem verdade também que são estilos de jogo diferentes. O Rueda, o técnico do Flamengo, ele gosta de um time mais veloz, ele voltou com o Berril para o time titular.
Sacando até o Everton Ribeiro, né, no Campeonato Brasileiro. O Everton Ribeiro foi para a reserva do time na última partida, mesmo não disputando a Copa do Brasil. E ele está apostando em um time mais veloz no seu comando do Flamengo, mais no contra-ataque, esperando um pouco mais e partindo com velocidade. O Cruzeiro gosta de cadenciar um pouco, dar a bola para o adversário também às vezes, mas segura bastante o jogo, consegue controlar o jogo como controlou contra o Grêmio. O Cruzeiro conseguiu desempenhar um papel muito bom contra uma equipe que é excelente. A prova que o Grêmio não está em declínio, né, foi a partida que fizeram no sábado contra o Sport, sem seus principais jogadores e fazendo uma partida incrível, assim, no sentido tático, até no aspecto técnico também. Então o Cruzeiro cresceu bastante, deu para notar que não foi o Grêmio que jogar mal foi o culminante na eliminação, mas foi o Cruzeiro jogar bem, o Cruzeiro anular todas as ações do Grêmio. O Mano é um especialista nisso, em estudar o time adversário. Ele gosta, né, dessa nova técnica, dessa nova teoria, né, de futebol reativo, da equipe que reage com a forma com a qual o adversário se apresenta em campo. E com isso o Cruzeiro se torna uma equipe muito difícil de ser batida, porque sabe onde são os pontos fortes e fracos do adversário. É muito difícil uma equipe chegar e vencer o Cruzeiro, e dominar o Cruzeiro completamente, porque a equipe sabe o que está enfrentando, quem está enfrentando e com o que deve se preocupar e com o que deve deixar um pouco em segundo plano. Então eu confio, João, que o Cruzeiro faça uma boa partida, eu confio que o elenco tenha condições de mostrar um bom futebol como tem mostrado na Copa do Brasil, eliminando São Paulo, Palmeiras e Grêmio, e que consiga voltar para cá, para o Mineirão, com o jogo em aberto ainda. É claro que eu não acredito que o Cruzeiro vá definir o placar, essa final, logo no primeiro jogo. Eu creio que se houver uma vitória do Cruzeiro, seja por um gol de diferença, assim, coisa bem apertada, acredito que vai ser uma final apertada, e vir para o Mineirão com o jogo em aberto. Vir para o Mineirão, para a torcida, aí sim, ajudar o time, fazer diferença, vir para o Mineirão, porque aqui o Cruzeiro é mais forte, o Cruzeiro sabe jogar usando essa vantagem. O Mano também gosta de falar sobre um jogo de 180 minutos, que o importante é não deixar vir para o segundo jogo em desvantagem, vir para o segundo jogo com o placar praticamente definido. Então, se ele vê que no segundo tempo o time está sofrendo demais para criar, ele vai jogar o time um pouco mais para trás. É tudo estratégia. Ele é muito estrategista nesse ponto. Então eu acredito que dê para sair do Rio com um resultado bom. Se vier a vitória, vai ser ótimo, mas eu acredito no empate no Rio, no primeiro jogo. E trazer para cá, João, porque trazendo para casa a gente sabe o que faz. Mais que isso, vou dizer, quem dera a gente fizesse um 3-0 como foi com o Palmeiras no primeiro tempo, e o segundo tempo não fosse igual, né? O Cruzeiro trouxesse uma vitória contundente assim, né, do Maracanã, mas eu concordo com você, a tendência é de um jogo bastante disputado, né, e equilibrado, e o Cruzeiro aí cauteloso também, buscando trazer o placar favorável para o confronto do Mineirão, né? Como foi em 2003, o Cruzeiro até saiu na frente, né, do Flamengo no Maracanã, mas sofreu o gol de empate e 1-1 ali ajudou bastante para que o Cruzeiro vencesse por 3-1 no duelo de volta e ficasse com o título. Destacando ainda o especializado do Cruzeiro, né, no tênis, o Pedro Bernardi disputou o Challenger, né, de Quito, no Equador, não foi bem, caiu na primeira rodada ao lado do Guilherme Klesser, né, tenista brasileiro, e mudou a dupla para essa semana, né? O Pedro viajou para a Colômbia e disputa o Challenger de Bogotá, estreia na quarta-feira ao lado do João Souza, outro brasileiro conhecido aí no mundo do tênis como Feijão, já representou o Brasil em Copa Davis e etc, já foi top 100 no ranking, né, auxiliando o Pedro Bernardi, aí, tenista do Cruzeiro, no crescimento de produção. Além disso, a gente destacou que o Cruzeiro enfrenta o Flamengo na quinta-feira
às 21h45, decisão da Copa do Brasil, mas a Raposa também tem duelo pelo Campeonato Brasileiro nessa semana, encara a Chapecoense no domingo às 19 horas, para se firmar e se manter dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Vamos então ao resultado das enquetes. A primeira enquete, que nota você dá para o primeiro tempo, aliás, para o Cruzeiro contra o Grêmio na Primeira Liga, nota 7, 51%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Londrina? Nota 7, 42%. Para o segundo tempo, 56%. Cresceu aí o nota 0. Você valorizou a Copa da Primeira Liga? Não. Em nenhum momento, 52%. Você aprovou as interações do perfil do Cruzeiro e do Flamengo? Sim, 77%. Aprovou o planejamento de ingressos, de venda de ingressos para a final no Rio? 68% dizendo que sim. Para a final do Mineirão, 70% dizendo que sim. A final do Mineirão ganhando um pouquinho aí mais de crédito, né, na opinião da torcida, o esquema da venda do Mineirão. Pedro, devolvo já rapidinho a bola para você se despedir da nossa audiência, deixar o seu abraço. Eu te deixo aqui também um abraço, agradecendo por engrandecer o nosso debate mais uma vez. Sempre um prazer ter você aqui com essa conversa, sempre muito bacana e qualificada. E claro, seu palpite aí para esse Cruzeiro e Flamengo, já adiantou um pouquinho sua perspectiva, mas seu palpite, sua opinião final e sua convocação. O clima é esse, né, para a torcida abraçar o Cruzeiro nessa semana. Boa noite e muito obrigado, Pedro. Então, João, primeiro falar diretamente para a torcida do Cruzeiro, para esquecer o que aconteceu ontem. Não dá para ficar levando em conta. É claro que ninguém gosta de perder, nenhuma competição, mesmo que seja a Copa de Bairros, tá vestindo lá a camisa do Cruzeiro, tá representando o clube, ninguém queria perder. Eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro concorda comigo, mas vamos esquecer o que aconteceu ontem, já passou, porque o jogo mais importante do ano vem aí. Os 2 jogos mais importantes do ano vem aí, na verdade. E a gente precisa estar junto, estar fechado realmente com o Cruzeiro, precisa esquecer suas preferências de jogador, de treinador, esquecer que você corneta, que você não gosta desse ou daquele que está no time titular. Não é hora disso. É hora de estar todo mundo junto com o time, mostrando apoio, demonstrando que aconteça o que acontecer, a gente vai estar lá, a gente vai apoiar. E encher o Mineirão aqui no jogo de volta também é importante, mas é importante principalmente quem for ao Maracanã, quem estiver nessa viagem na quinta-feira, que vá para lá com o único intuito de apoiar o Cruzeiro, que inclusive existe aí a ideia, né, da torcida. A torcida já está se juntando para levar o time ao aeroporto de Confins, dia 6/9, na quarta-feira, né? Às 8h30 da manhã é o horário que os torcedores estão combinando de se encontrar lá no aeroporto de Confins. Então quem puder estar lá no dia 6 também, no aeroporto, vá, prestigie a equipe, dê todo o apoio, dê toda a força. A gente sabe que é muito importante para o Cruzeiro ser campeão, voltar a figurar no cenário nacional com títulos. Então, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo apoiar o Cruzeiro até o final. Acredito que seja um jogo bem complicado, como eu já havia antecipado no meu outro comentário, mas acho que dá para voltar de lá. Eu vou ser otimista, 2-1 para o Cruzeiro, vai ficar, primeiro tempo vira 0-0, o Cruzeiro abre o placar no início do segundo tempo, sofre um empate, aí tem aquela pressão do Flamengo, né, tradicional do time de casa, mas o Cruzeiro um contra-ataque, encaixa um contra-ataque mais pro fim do jogo, consegue fechar em 2-1 e a gente traz pra cá pra fazer a festa aqui no Mineirão, João. Mas, torcedor do Cruzeiro, vamos para apoio, independente do que acontecer, independente de tudo, mesmo se quinta-feira não vier o resultado que a gente espera, mas vamos continuar apoiando o clube, porque, como o Klaus falou aí, o planejamento tá indo no caminho certo, tudo que foi planejado lá no começo do ano, o Cruzeiro tem conseguido atingir, a exceção da Sul-Americana também, é verdade, né, como ele destacou, mas a maioria do que foi objetivado lá no começo do ano, o Cruzeiro está conseguindo cumprir. Então, vamos apoiar, vamos dar esse voto de confiança aos jogadores, à comissão técnica e à diretoria. Boa noite a todos, boa noite a você, João, boa noite ao Cid na produção, boa noite também a todos os ouvintes do Guerreiro dos Gramados que
espalhados por esse Brasil. E quinta-feira só vai dar nós, João. É isso aí, Pedro. Com certeza a convicção e a confiança é muito grande, né, de que o Cruzeiro vai conseguir nos 180 minutos, né? A minha convocatória eu destaco isso. É um duelo de 180 minutos, não se resolve no dia 7, nem se um fizer 3-0 ou se o outro fizer 3-0, né? O duelo em aberto para ser decidido em 180 minutos. A gente aprendeu isso contra o Palmeiras, né? Que bom que deu certo. O Cruzeiro meteu 3-0. O Palmeiras virou, né? O Palmeiras chegou a fazer 3-3 e fez o primeiro gol no Mineirão. E aí o Diogo Barbosa fez o gol da classificação. Então é apoiar até o final, lutar até o final, porque é um título muito especial. A gente está em busca do Penta e de retornar aí ao posto de maior campeão da Copa do Brasil. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate é feito ao vivo na segunda-feira às 21 horas, mas também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os programas realizados desde o início de 2016. O Guerreiros em Debate está no ar desde o segundo semestre de 2012, a gente está trabalhando na reconstrução do nosso acervo, e a página Guerreiros dos Gramados desde 2 de janeiro de 2009. Quase 10 anos do projeto Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força, um projeto feito de torcedor para torcedor. Eu lembro então, segunda que vem a gente está de volta, todo apoio ao Cruzeiro, ao Santa Cruzeiro, às equipes de base, tudo isso você vai acompanhando aqui. Amanhã tem live no Facebook com o Fábio Veloso, às 20 horas também, tudo isso pré-jogo, pós-jogo, colunas saindo, né, ao longo da semana na nossa página, tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados. Uma boa noite e até o próximo debate, pessoal. Guerreiros em Debate.